Pessoal, bem-vindos à nossa segunda videoaula da disciplina Gestão Logística em Saúde. Estão finalizando, né, a nossa etapa, nosso segundo módulo, já nos preparando para entrar, você se preparando para entrar no terceiro módulo. E agora, nesse momento, né, hoje a gente vai discutir a nossa segunda unidade, a terceira unidade. A segunda unidade, pensando na ideia dessa gestão de medicamentos. Na primeira a gente fala da gestão de materiais e insumos. Nessa segunda unidade a gente fala, né, da gestão de medicamentos. E na terceira unidade a gente vai falar desse gerenciamento, né, predial, e pensando nessa perspectiva da logística em saúde. Então, a gente entra, né, na ideia de gestão de medicamentos, e aí quando a gente fala da logística em si, nós estamos falando, é claro que cada setor, que cada material, que cada insumo, que cada medicamento, ele vai ter peculiaridades, né, a gente sabe que ele vai ser diferente a forma de armazenagem, de transporte, né, como se transporta um carro, como se transporta um medicamento, e algo perecível, e a gente vai ver que a indústria, né, farmacêutica, ela é realmente agressiva, né? Eu gosto muito sempre de falar que a mesma empresa que fornece, né, agrotóxico, a empresa que também nos fornece medicamentos para tratar, né, as doenças que são ocasionadas pelo uso excessivo de agrotóxicos, né? Até coloquei um vídeo lá para quem teve a oportunidade de assistir, falando, né, do alimento que está à nossa mesa, né? O que a gente está consumindo. Então, a gente vai ver que essa gestão de medicamento, ela tem que ser uma escolha ali, né, dessa indústria individual, mas ela, sobretudo, ela tem que responder. Ela é eficiente? Né? Então, assim, pensar também da ideia da quantidade de medicamentos, assim, eles são necessários, essa quantidade? E a questão da qualidade, eles realmente são bons? Esse medicamento, ele responde bem, né, aquele tratamento? Eu preciso comprar mais dele ao invés de comprar do outro, mas esse aqui tem um preço muito menor e ele tem a mesma eficiência, ele, né, gera os mesmos efeitos que o outro, então a gente tem que sempre estar pautados, né, em alguns tipos de indagação. Eu falo que depois que a gente está na academia, a gente volta a ser criança, né? Sempre o porquê. Mas por quê? Né? Então, a gente tenta desenvolver essa habilidade crítica de sempre pensar, mas o que está por trás disso? E por que está assim? Por que é dessa forma? Né? Então, os porquês, eles voltam a fazer parte de um cenário, né? Embora que a gente esteja com uma idade mais avançada, mas eles começam a fazer parte, né, do nosso dia a dia com muita frequência. Então, quando a gente fala dessa questão logística, né, desses cuidados logísticos, a gente vai pensar na ideia, né, dessa boa provisão, né, de como se prevê isso, da questão da qualidade. Então, a gente tem que sempre ser pautado, mas é a questão da quantidade. Não, a gente precisa de qualidade. Nós precisamos de preço, nós precisamos também de quantidade, mas nós precisamos de qualidade. Pensando nesse uso racional, então, sempre que a gente pensar e partir, né, da ideia de recurso público, a gente tem que sempre pensar num uso racional, num uso consciente, né, de forma a otimizar a quantidade de pessoas que terão acesso a esse produto, a esse serviço, a esse medicamento. E pensando também na perspectiva da própria vigilância, né? Então, a gente tem que sempre estar pautado em vários fatores ao mesmo tempo, né? Nunca dissociando, né, uma situação de outra, mas tentando sempre pautar nesse percurso, né, sempre pensando em não dissociar, né, a questão da qualidade, da racionalidade, da vigilância e da boa provisão. Aí a gente entra, né, no ciclo da assistência farmacêutica. E o que é esse ciclo da assistência farmacêutica? Para que ele serve? Né? Então, ele é um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação. É muito interessante que desde a nossa primeira disciplina, né, políticas de saúde, a gente sempre está falando da questão da promoção. Então, preciso promover a saúde. Eu não posso pensar só na saúde como se pensava em décadas anteriores, né? Somente pensar como ausência de doença. Então, eu tenho que promover, eu tenho que proteger, né? Claro que a gente tem uma parcela, né, gente, de importância, também uma parcela de relativismo, né? Eu não dependo só da saúde. Eu também tenho que fazer minha parte. Né? Então, nenhuma dessas discussões, uma aluna, eu sou tabagista, né? Eu utilizo muito álcool, eu não comia corretamente, eu fazia isso, eu fazia aquilo, e eu estive internada, né? Eu participei, eu precisei da atenção terciária, porque eu fazia todas essas coisas e, em função disso, eu gerei um problema estomacal.
né? Então, uma ferida que precisou ser tratada. Então, assim, ela entende a parcela de culpa. Então, mesmo que, é claro que tem fatores que eles são muito relacionados à questão da própria hereditariedade, né? Mas, em muitos momentos, a gente precisa proteger a nossa saúde, né? Tentar fazer de uma forma mais correta a fim de obter resultados. Então, não adianta eu pensar que eu vou desregradamente comer tudo aquilo que eu gosto, né? Eu vou dizer, eu gosto de comer desse jeito. Não, às vezes a gente quer comer tudo que é bom, ele faz mal, né? Tudo que é bom aos nossos olhos, tudo que tem um paladar, que ao nosso paladar é agradável, em muitos momentos ele não pode ser bom para a saúde, né? Mas se a gente pudesse todos os dias comer churrasco com gordura e cerveja e um monte de coisa, a gente ia viver essa vida. Mas a gente sabe que em muitos momentos a gente tem que pautar e ser regrado e pensar muito, né, no mais à frente. Então, para a gente proteger a nossa saúde. E recuperar quando você já estava, né, com um problema de saúde, você quer resgatar a sua saúde, né, voltar aos níveis que você conseguiu viver anterior a esse problema de saúde. Então, pensando sempre na perspectiva individual, né, quanto coletiva, não tem como pensar em mim sem pensar no coletivo. Então, se eu tenho uma vizinha que ela tem práticas, né, que ela vai gerar problemas para a população do entorno, então ela está pensando somente no individual. Ela tem que pensar no individual e nas pessoas que cercam, que estão cercando ali o local onde ela mora. Então, tendo o medicamento como insumo essencial e visando, né, o acesso ao seu uso racional. Então, se eu preciso de uma certa quantidade, para que eu vou comprar uma quantidade a mais? Aí vão existir aquelas pessoas que vão dizer, eu vou comprar porque eu posso precisar, né? Então, a gente vai viver muito, esbarrar muito nessa questão da automedicação também, que é algo muito grave, né, e perigoso. Aí a gente entra, né, que no ciclo dessa assistência farmacêutica, aí eu peguei uma imagem, né, que foi baseada ali na Luísa Marim, e que ela fala, planejar é preciso. E a gente sabe que o planejamento ele é essencial em todos os momentos, né, seja da vida individual, seja da vida coletiva, seja na iniciativa privada, seja na iniciativa pública, né, seja em empresa, microempresa, em grandes empresas. Então, o planejamento, ele norteia e faz parte de toda a nossa vida. Então, quando a gente vai ao supermercado e faz, né, a feira para o mês, que a gente pelo menos pensa que seja para o mês, a gente planejou. Eu preciso de tanta quantidade de arroz, eu preciso disso, baseado em quê? Né? Então, houve um planejamento anterior. Então, a gente planeja até, né, na execução, até na lida e na administração do nosso lar, nós precisamos desse planejamento. Então, esse ciclo, né, esse planejamento é o princípio básico e norteador para a efetiva implementação da assistência farmacêutica. Então, preciso pensar na ideia da seleção, né, na programação, como vai ser adquirido, armazenado, distribuído, utilizado, prescrito, dispensado e usado. Então, assim, é um ciclo que ele vai ser contínuo, né? E dentro desse ciclo a gente vai perceber que o quê? Que existe essa questão do gerenciamento, que é muito importante. Pensar quem vai financiar, quem são as pessoas que são os responsáveis, né? Os recursos humanos. Os sistemas de informação, em muitos momentos eles vão dar suporte, né, nos mostrar alguns indicadores que vão permitir um maior planejamento e o controle e a avaliação. Aí a gente entra, né, na questão da seleção de medicamentos e aí a gente vai ver que existem medicamentos que são essenciais, né, e nisso a gente vai ter umas necessidades que são prioritárias. E a gente vai ver que, por exemplo, em muitos momentos, a gente vai ter somente esse amparo do SUS. Né? E nessas andanças, né, enquanto professora, né, enquanto a profissão que eu escolhi, eu me deparei também com uma aluna que ela tem um problema, né, apareceu, né, um tumor em um dado lugar. É um tumor benigno, mas ela precisa de um medicamento 2 vezes por semana e cada comprimido ele é R$3.000. Então, por semana ela gasta R$6.000, por mês R$24.000. E ela precisa desse medicamento, que é uma forma de reduzir esse tumor e não permitir, né, que outros problemas mais intensos e mais problemáticos eles possam acontecer, né, mais críticos. Então, ela precisa. Aí, pensando na ideia, ela falou, professora, se eu não tivesse esse medicamento, se eu não tivesse, né, esse amparo do SUS, eu não teria como comprar esse remédio. Então, só uma família, né, com uma realidade muito diferente da nossa, teria uma possibilidade de ter, né, por mês, essa oportunidade de gastar R$24.000 com o medicamento de uma pessoa. Então, numa casa que tem 5 pessoas, em que tem outras,
né, outras prioridades também, que é a questão da alimentação, aquelas coisas que são os gastos autônomos, né? Independente de eu trabalhar, eu preciso comer, eu preciso me vestir, eu preciso tomar banho. Então, esses gastos, eles gerariam, então, assim, teria que ter uma renda muito, muito elevada para ter o suporte de pagar 24 mil reais em, né, na verdade, são 8 medicamentos, né? E conseguir manter, né, a consulta com o médico, os exames que são necessários, né? Então, ela tem esse suporte do SUS. Aí a gente pensa, né? E sem o SUS, né? Esse é um dos casos que a gente acaba pontuando. Mas e os casos que não foram pontuados? Né? Ou quantos casos vocês também conhecem que não é de meu conhecimento? Então, quando a gente fala da seleção de medicamentos, a gente vai pensar nesses critérios de seleção. Né? Como que ele vai ser selecionado? É a mesma coisa quando a gente pensa em selecionar alguém para trabalhar com a gente. O que eu vou avaliar? De que forma que eu preciso ser selecionado? Quais são os critérios dessa seleção? Pensar se há relevância pública, né? Para essa seleção, esse medicamento, há uma relevância pública, há evidência de eficácia e a segurança, como está a segurança? E pensar também na disponibilidade. Então, assim, a oferta e a realidade, elas estão contextualizadas, elas seguem o mesmo ritmo, né? Elas estão na mesma proporção. Lembrando que a oferta, ela tem que ser igual à demanda. Porque se a oferta ela for maior que a demanda, o preço reduz. Porque, ou seja, tem mais gente querendo vender do que pessoas querendo comprar. Lembra do piqui? Né? Na época do piqui, no início da época do piqui, tem poucas pessoas querendo vender e muitas querendo comprar. No auge da safra, as pessoas já estão enjoadas, né? Então, assim, tem muitas pessoas vendendo e poucas querendo comprar. Então, por isso que o preço ele é tão reduzido. Então, sempre tem que ter essa contextualização entre a oferta, né, e a realidade, essa demanda. E aí eu pergunto para vocês, todas as unidades, né, elas têm que oferecer todos os medicamentos, todos os tipos de medicamento, né? E aí esse é um questionamento que faz. E aí eu falo que às vezes eu vou e volto muito. Talvez não. Talvez uma unidade, a realidade dela é tão diferente que ele não vá precisar ter aquele medicamento. Né? Então, às vezes, uma outra unidade, ela tem uma demanda muito maior e talvez uma cota maior para aquela determinada unidade, ela vai favorecer muito melhor a qualidade desses serviços prestados. Então, vamos pensar, por exemplo, uma unidade básica de saúde em que tenha um número maior de pessoas idosas, né? Ou pensar, por exemplo, uma unidade que esteja ali próxima à realidade ali da Universidade da Unimontes, né? Em que ali a gente tem um número maior de universitários e que talvez os problemas e os medicamentos utilizados, eles podem ser diferentes a uma unidade de saúde em que uma preponderância do bairro pode ser de pessoas idosas, né? Ou com problemas diferenciados. Então, é uma coisa que geralmente eu sempre me pergunto, será se tem? Na verdade, talvez tenha um estoque menor, né? Mas deixar aquele estoque maior para aquela unidade que tenha peculiaridades ou tenha uma demanda maior. E aí a gente entra, né, no RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos, né, que está disponível, né, para atendimento, para conhecimento da população. E ela é feita, né, essa relação de medicamentos disponíveis, é feita sempre uma atualização, a cada 2 anos atualiza-se, né, essa tabela de medicamentos. A gente entende também que os medicamentos eles mudam ao longo do tempo. A própria tecnologia ela faz com que muitos medicamentos eles saiam de mercado, né? Vamos pensar lá há décadas anteriores, talvez as nossas mães, as nossas avós, né? A minha avó nem sei se utilizava método contraceptivo, mas o método contraceptivo que minha mãe utilizou, anticoncepcional, o índice, né, de hormônio, a quantidade de hormônio era muito maior, talvez, do que das pessoas têm acesso aos dias atuais. Então, assim, essa atualização, porque a cada 2 anos vão se mudando, né? Novas tecnologias chegam, alguns remédios, alguns medicamentos, eles saem, né, de mercado também, dessa venda de mercado. Esse acesso à população. Aí a gente entra na programação e aquisição, né? Então, a gente precisa fazer esse planejamento físico-financeiro, né, desses medicamentos. Então, pensar nessa ideia, nessa situação desse planejamento físico-financeiro desse medicamento, pensando nessa questão do consumo histórico. Né? Não tem como eu planejar se eu não conhecer, por exemplo, pelo menos nos últimos 12 meses, como que era esse consumo. Né? Então, é um consumo que ele seguiu uma regra e uma média muito próxima. Né? De janeiro a dezembro, eu sempre utilizei essa mesma quantidade de medicamento, então não mudou nada, eu posso seguir,
né? Então, assim, a questão eu falo que a história, ela nos permite, né? É muito mais fácil você chegar depois e analisar. Então, se eu tenho essa questão histórica, eu consigo analisar, né, durante 2 anos, essa unidade de saúde, ela utilizou sempre essa mesma quantidade de medicamentos. Então, eu vou me pautar nessa quantidade que eu sei que eu vou chegar ao êxito, né? E aí, pensar nessa ideia do consumo histórico, então, é verificar a quantidade de medicamento, né? Sempre atentando para que pode, em qualquer momento, haver esse aumento de demanda. É aquela realidade que eu falei com vocês. No momento de frio, né? Então, algum tipo de medicamento aumenta, né? Por exemplo, pode acontecer problemas reumáticos, a questão da gripe, da pneumonia, né? A mesma coisa quando acontece em tempos muito secos, né? Ou em tempos muito quentes, que vira aquela febre de viroses, né, com diarreia, náusea, vômito. Então, assim, não segue uma sequência, né, talvez muito rígida, né? A gente tem em alguns momentos esses picos, né? Pensando na perspectiva da sazonalidade, por exemplo. Então, a gente tem que também entender esse perfil epidemiológico, né? Então, é considerar a situação atual que eu tenho. Hoje, eu preciso de tantos medicamentos relacionados a um dado medicamento, né? Mas a qualquer momento eu posso ter acréscimo. Então, não posso seguir uma regra muito rígida. É a mesma coisa de quando a gente fala de recurso, né? A gente não quer ganhar e gastar tudo. A gente quer deixar, por exemplo, uma margem para possíveis eventualidades. Então, pensar essa perspectiva do planejamento, a gente tem que se programar. Programar para que a gente possa adquirir de uma forma sem tanta pressão. Se eu não me programo e não penso, né, nessas eventualidades que podem acontecer, esses possíveis acréscimos, em algum momento eu posso me ver diante de uma situação que seja difícil reverter. Né, pode acabar todo o meu estoque e durante um tempo a minha população ali, as pessoas que estão relacionadas àquela unidade, né, ela pode ficar precisando do medicamento que ela não está tendo acesso. E pensar na ideia do consumo ajustado, né? Porque o próprio jargão, a raiz da palavra já diz ajustar. Então, ele é ajustado. Então, assim, as unidades que estão iniciando as atividades e que não têm um consumo histórico, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ajustar? Eu comecei agora, né? Ela foi inaugurada agora, mas eu posso pensar, por exemplo, que existe uma unidade básica de saúde com a realidade, com população, né, talvez carente, uma realidade daquela população muito próxima da unidade vizinha. Então, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar dessa previsão, né, para tornar a minha realidade um pouco próxima. Então, a previsão feita para a unidade de saúde lá do São Geraldo 2 é muito próxima, né, da unidade de saúde do Residencial Sul, por exemplo. Então, eu posso, talvez, fazer uma estimativa baseada na mesma realidade. É claro, gente, que cada unidade, que cada situação, que cada território, eles vão ter problemas que são muito peculiares, né, e que eu não posso generalizar. Mas se eu não tenho indicadores que me dê suporte para planejar, para programar e adquirir esse medicamento, eu posso, pelo menos, me embasar numa realidade que é muito próxima. Posso errar? Posso, mas às vezes a expectativa de acerto ela vai ser grande, né? Muito maior do que se eu não tivesse nada para me embasar e comprasse pensando numa ideia, né? Uma realidade muito diferente. Então, o que a gente vai ver? Quando a gente fala, né, desse planejamento, a gente falou, né, da questão da programação e aquisição, e a gente entra na questão do armazenamento e distribuição. Então, pensando na ideia do armazenamento e distribuição, a gente pensa também na questão do prazo de validade. Né? Então, cada produto tem um prazo de validade. Então, não posso simplesmente comprar um produto que tem um prazo de validade de 1 ano e comprar numa quantidade muito elevada, porque o preço é muito bom. Então, além de considerar a questão do preço, eu tenho que fazer um levantamento histórico e entender, durante 1 ano, quanto que eu gastei desse medicamento? Olha, eu gastei em torno de 500 mil, mas eu pensei em comprar um lote de 700. Não, vai comprar 700 porque o preço é muito bom? Não, se eu utilizei 500 e se durante 1 ano eu não utilizar 200 mil, vão ficar descartados, então é uma irresponsabilidade com o recurso público. Então, eu tenho que sempre pautar, né, assim como a gente vai comprar coisas para nossa casa, a gente sempre pensa na possibilidade da validade, né? A gente está sempre ali atento, deixa eu ver se isso aqui é a previsão de usufruir, de usar, é durante 1 mês. Será se a validade está superior a 1 mês? Porque senão eu vou comprar e não vou utilizar, e isso configura desperdício. Então, a gente tem que estar muito atinado para a questão do prazo da validade
e especificações de cada produto. Aí pensando na questão da temperatura, como que ele tem que ser armazenado? Qual que é a temperatura? Ó, no rótulo fala que a temperatura tem que ser no mínimo 20 graus. E eu vou colocar o lugar que me disponibilizaram para armazenar é um lugar que a temperatura é de 30 graus. Então eu já vou perder esse medicamento, né? Porque ele tem a questão da temperatura. Tem a situação também da umidade. Eu não posso colocar ele direto com o chão, eu não posso ir direto a um lugar úmido, né? Então também tem que ver essa questão da umidade. Nem posso pecar pela umidade, como também não posso pecar pela exposição solar, né? Tem que ter tem que se considerar que alguns desses medicamentos eles precisam, né, estar afastados da alvenaria, né? Até a questão do empilhamento. Tem medicamento que não dá para empilhar. Então ele tem que seguir uma lógica, né, um armazenamento, uma distribuição, uma arrumação diferenciada. E aí, quando a gente fala de uma distribuição, a gente pensa na distribuição ascendente e descendente. Como que é essa distribuição ascendente? Então, é a unidade, parte do início, a unidade solicita para o órgão competente. Então, vem de baixo para cima. Ou seja, as pessoas que estão vivendo aquela realidade estão demandando um medicamento, um produto, um insumo, um material. Então, eles estão próximos da realidade e solicitam. Outra coisa, a distribuição descendente, né, que vem, manda sem pedir. Não, mas eu não pedi esse medicamento aqui, mas veio. E aí é algo muito perigoso, essa distribuição descendente, porque ela vem de cima para baixo. Ela não vem diante de uma demanda que foi solicitada, né, diante de uma realidade que foi traçada, que foi planejada, que foi concebida, mas de algo que vem de cima para baixo. A gente costuma muito falar, vixe, essa decisão vai de cima para baixo. Por que de cima para baixo? Porque quem estava ali não participou e talvez esse não seja o melhor caminho. E aí a gente entra na questão da rastreabilidade do produto, ou seja, para onde que foi o lote. Né? Se der algum problema, a gente vai saber, não, esse lote ele foi lá para o Bituruna, esse lote ele foi lá para o Independência, esse lote ele foi para o centro. Então, ele precisa ser rastreado, né? Ele precisa ter uma numeração de forma que eu possa identificar facilmente para onde ele foi. Né, isso eu consigo identificar para onde foi, até para eu recolher é muito mais fácil, né? Ao passo que eu ficar divulgando, olha, quem tem um medicamento que tem essa numeração. Quantas pessoas não vão nem importar de olhar para poder fazer esse recolhimento? Então, se eu faço essa rastreabilidade, eu tenho, né, isso é um planejamento, isso é uma gestão, eu tenho a possibilidade, se em caso de problema, ir em loco e tentar, né, retirar o máximo desse produto necessário. Aí eu coloquei para vocês aqui imagens, né, de estocagem, eu coloco duas imagens em que tem essa armazenagem, né, interessante, que é o esperado, que é, né, o que a gente espera sempre achar, sempre pensando nos princípios, né, de não gerar custos à administração pública. E tem um outro que muito provavelmente, né, é uma situação de descarte de medicamentos que podem ter sido, né, perdido a validade, e um outro, uma geladeira. Eu fico pensando, gente, será que nas unidades em algum momento a gente vai encontrar isso? Que era um lugar para estocar medicamento, aí tem uma mistura, né, de medicamento com alimentos também. E é uma preocupação que a gente tem. E aí a gente entra, né, na situação de utilização, né, como que é a utilização? A gente, sempre a racionalidade, ela está permeando, né, a questão logística, a questão dos próprios recursos, né, de uma forma geral, dos recursos públicos. Então, o uso racional de medicamentos ocorre quando o paciente recebe o medicamento apropriado para as necessidades clínicas, nas doses individualmente requeridas para um adequado período de tempo e a um baixo custo para ele e para a comunidade. Então, assim, pensando na racionalidade, ele tem que atender a necessidade clínica daquele paciente, tem que ser na dose que ele precisa, não pode ser uma dose inferior nem uma dose superior, mas naquela dose que ele precisa para aquele tempo que foi constatado ali por aquele profissional de saúde que está acompanhando, e ele tem que ser o menor custo possível, tanto para ele quanto com a própria comunidade. E aí, quando a gente fala dessa utilização, a gente tem que levar em conta alguns aspectos, né? Como a perspectiva da escolha terapêutica, né? Uma escolha adequada. Então, é realmente necessário o uso desse medicamento? Vai fazer falta? Ele vai melhorar o quadro clínico, né? O quadro de saúde desse paciente? Essa indicação foi apropriada? É essa mesmo que deveria ser? O medicamento apropriado? Não tem outro que poderia responder muito melhor? O tratamento, essa questão da dosagem, é realmente essa quantidade? Né? O paciente apropriado, como que foi feita essa dispensação? Pensando na perspectiva da quantidade de tempo de tratamento prescrito. Né?
esse paciente, ele vai fazer a adesão correta a esse tratamento, né? Sempre respeitando o horário, a quantidade que foi dosada. Essa questão do comportamento do usuário é adequada? Ele faz uso, né, da automedicação? E aí a gente entra na questão da dispensação, né, pensando, né, qual o local, ele é adequado? Né, ele realmente está preservando o medicamento? Tem conforto e privacidade desse usuário em relação a esse setor, a esse local? O profissional, ele está adequado? Ele teve treinamento? Né? Quem está na gerência é o responsável pela contratação? É ele que entrega o medicamento? Então, sempre pensando que tem que ser permeada a questão do treinamento. O gerente, ele tem que entender, né, do setor em que ele está respondendo. Por quê? Porque ele pode, em muitos momentos, comprar esse produto e não atinar, por exemplo, que o produto ele está vencido. Né? Então, fazer a gerência, estar muito próximo, né, e acompanhar, né, a entrega desse medicamento. Aí a gente entra, né, na unidade 3, que é a manutenção e gerenciamento de ambientes hospitalares. E aí eu coloquei para vocês também, né, uma figura, né, que foi retirada da própria apostila e que a gente vai pensar a partir de uma pirâmide, né, em que a gente tem, né, na base o espaço instalado e ocupado, né, e acima, no topo, o espaço edificado. Mas a gente pergunta o que tem a ver, né, essa logística logística em saúde e a questão de ambientes hospitalares. É claro que o ambiente hospitalar, para um bom fluxo, um bom planejamento, uma boa recuperação em saúde, para esse nos objetivos propostos, ela precisa também pensar nessa questão da infraestrutura. Então, quando eu falo, né, lá na base de um espaço que ele foi edificado, eu estou pensando pela perspectiva arquitetônica mesmo, a estrutura física, quantos andares, né, vai ser térreo, eles vão ter 5, 7 andares, são poucos quartos, quantos quartos, né, como que vai ser, qual que é a sala de espera, onde que vão ser armazenados os medicamentos, né, e quando eu falo do espaço instalado, né, que está na base, eu estou falando dos sistemas de apoio, né, à própria estrutura. Então, seja a questão hidráulica, a questão elétrica, né? E aí eu tenho o espaço ocupado, que é a questão do próprio deslocamento, né? O próprio espaço que se dão os equipamentos, né? Como que eles foram distribuídos nesse espaço que foi edificado, né? E aí a gente precisa pensar sempre nos riscos que podem ocorrer, qual a utilidade, a questão da segurança, do conforto, né? Que vão gerar para os usuários. Aí a gente entra, né, na manutenção dos equipamentos, que elas é de suma importância, né? Nós não podemos pensar, por exemplo, que um aparelho de ressonância ele fica muito tempo sem dar manutenção, né? Então ele pode gerar muitos problemas, ele pode perder, inclusive, a própria eficiência. Então, quando a gente pensa da manutenção nesses equipamentos, a gente está pensando, inclusive, né, na questão tecnológica entre os equipamentos, as instalações e os seus riscos. Né? Então, um aparelho que foi programado para trabalhar, né, para ficar ligado 8 horas por dia e começa a ser ligado a 10 horas por dia, ele começa a sofrer uma depreciação acelerada. Por quê? Quando ele foi pensado, quando ele foi construído e planejado, ele foi pensado para tantas horas de uso. Se eu começo a usar a um nível superior àquele que foi programado, então provavelmente, muito provavelmente, ele vai se tornar obsoleto mais rápido, né? Então a gente tem que fazer essa divisão desses equipamentos segundo a utilização clínica, né? De que forma que ele é utilizado. Então a gente tem que levar em consideração as questões clínicas e também tecnológicas, nunca dissociando essas duas coisas, sempre fazendo um planejamento de forma unificada. E pensando sempre em dividir esses equipamentos por uso, né? Pelo uso. Então, esse aqui usa mais, esse usa menos, de que forma usa mais, por que tem usado mais. E pensando também nos prontuários dos equipamentos. Nós precisamos ter informações que são relacionadas às intervenções feitas no equipamento. Né? Por quê? Porque eu preciso fazer um histórico de manutenção. Olha, ele teve manutenção, sempre que a gente entra no elevador, a gente vê, né? A manutenção foi feita tanto tempo, em quanto tempo. Então, assim, a gente precisa desse histórico, né? Para entender, olha, a última manutenção desse aparelho de ressonância foi há 2 anos. Então, é realmente 2 anos que se espera fazer uma manutenção? De quanto em quanto tempo é necessário? Olha, o necessário é de 6 em 6 meses, mas quando se usa de uma forma muito elevada, ele tem que fazer a cada 3 meses, talvez. Então, sempre respeitar, assim como nós temos prontuários, os próprios equipamentos, eles também têm prontuários. Aí a gente
discute um pouco, né, sistemas funcionais prediais, né, que são existentes, e tem a regulamentação RDC de número 5, que são as normas para projetos físicos, né, de estabelecimentos assistenciais de saúde. Então, sempre a gente vai ter normas que vão reger, né, toda a sociedade, porque se não tiver normas, as pessoas acabam infringindo as regras. Então, existem regras. Então, a Anvisa que elaborou, né, e determinou quais são essas regras, quais são essas normas para esses projetos, e é o projeto que a gente tem como maior orientador, né, para essa perspectiva física e funcional dos estabelecimentos de saúde. Então, tem que se levar em conta esses processos de obsolescência, né, quanto tempo que ele leva para se tornar inútil. E aí tem um documentário muito interessante que eu gosto sempre de indicar para quem tem interesse de assistir, que é a obsolescência programada, né, quanto tempo as coisas foram programadas para durar, e hoje a gente vê que elas duram pouquíssimo tempo, né. Então, assim, uma televisão que durava ad eterno, a vida inteira, ela passa a ter uma vida útil menor, né, a geladeira. Então, elas são programadas para ser descartadas muito rapidamente. Então, quando a gente fala, eu quero consertar esse eletrodoméstico, para quê? É mais barato você comprar. Mas para onde vai esse lixo, né? E o que vai gerar para a nossa saúde futuramente? Pensando na segurança, na questão das próprias condições de funcionamento e limpeza, então, pensar na ideia, né, por ser um ambiente de saúde em extrema limpeza, na qualidade nesse desempenho, na higienização, né, na troca de elementos funcionais sem necessidade de desmontar, né, e com que frequência esses equipamentos eles serão substituídos, né? E pensando também na perspectiva emergencial, né, nesses elementos que são vitais, eles precisam, em caso de emergência, ter uma troca, um suporte para a troca. Aí a gente entra na questão dos parques de equipamentos, né, que são serviços clínicos que são diferenciados pelos riscos que apresentam aos pacientes e profissionais de saúde em seus diferentes locais de utilização. Então, a gente pensa, inclusive, o próprio profissional da radiologia, né. E aí, quando a gente fala desses parques de equipamento, a gente tem uma equação de manutenção, né, como a gente viu lá na apostila, que ela vai mostrar que essa equação de manutenção ela é igual à função dela, né, mais o risco que ela representa e mais a manutenção que ela necessita. Então, ela tem uma função, mas ela também tem um risco, e ela precisa, diante dessas duas variáveis, ter uma manutenção que é aceitável e necessária. Aí a gente entra nas ações de gerenciamento, né, dessa manutenção, e aí ela é dividida, né, em várias situações e várias variáveis, que vai desde a calibração, né, que a gente vai comparar, né, um dispositivo em relação ao padrão conhecido, né, e como que esse dispositivo ele vai se adaptar para concordar com esse padrão, né, e claro que tem um índice de tolerância. As inspeções, né, que são utilizadas para averiguar, assegurar em que um útil de forma a apresentar seu pleno desempenho. Então, tem que ser feitas essas inspeções para um bom funcionamento. O teste de aceitação ao ensaio, que é um procedimento detalhado que verifica a segurança e o desempenho de um equipamento antes de ser colocado em serviço, né? Então, a gente sabe, é muito comum, às vezes, a gente pensa um equipamento, será que ele foi testado? Foi testado. A gente talvez não tenha conhecimento de como é feito esse teste, né? Como são feitos esses testes. Mas a gente pode pensar o que é mais comum, né? Test drive. Aí a gente vê na rua aqueles carros, né, com a logo, identificando que é para fazer teste. E antes ele chegar ao mercado para a gente, ele também passou, né, por vários testes. Então, ele é realizado durante o aceite inicial de compra ou quando o equipamento está retornando de oficina, onde sofreu algum reparo ou modificação. Então, ele precisa fazer o teste antes de comprar, e depois que ele sofreu algum problema, ele também tem que ser feito um teste. Modificação de melhoramento, então são reposições, substituições, modificações, remontagens, né? Então, vai mudar de forma a melhorar o desempenho daquele material, né, daquela estrutura ali, hospitalar. E a reforma, que é uma revisão geral com reposição de partes usadas, atualizando ou modificando, calibrando, pintando, né, entre outros. E sempre pensando na perspectiva de uma recomendação do fabricante. Mas é interessante, gente, que a gente também não pode sempre pensar só a ideia do fabricante, né? Ele nos vende o melhor produto, né, que precisa de um menor custo de manutenção, com maior tempo para ter manutenção. Então, a gente não pode acreditar só naquilo que o fabricante nos diz, né? Nós temos que levar em consideração outros fatores que não são omissos, né? Então, às vezes, fala assim, eu vou vender meu carro, é o melhor carro que tem, não tem problema nenhum. Eu só vou trocar porque eu vou comprar um mais novo.
mas na verdade tem um problema na roda, na verdade a bateria não está tão boa, na verdade teve algum problema mecânico, né? Então, assim, algumas informações elas não são dadas tão facilmente, né? Então a gente tem que sempre levar em conta também essa omissão de informação. Repara o conserto, que é a localização de defeitos, né, a fim de identificar por que está funcionando mal. Como que eu vou fazer para melhorar, para adaptar, para consertar, para restaurar, para voltar a funcionar normalmente. Claro que pensando na ideia de sempre assegurar essa segurança e o desempenho nesse equipamento. A manutenção preventiva, né, não precisa se dar problema para que eu possa fazer manutenção. Antes de ter esse problema, eu posso fazer a manutenção preventiva de forma a prevenir. Né? Eu não preciso estar doente para ir ao médico, mas eu posso ir fazer um check-up como forma de prevenção. E aí a gente vê os processos gerenciais, né, que precisam de um conhecimento e envolvimento no cotidiano da unidade. Então, eu preciso conhecer e envolver na realidade da unidade. Eu preciso entender qual que é a importância desse equipamento. Eu preciso observar as especificações do fabricante, conhecer o que ele está dizendo, né? Então, planejar tanto as manutenções de urgência quanto as programadas, né? Ou seja, só eu tenho que esperar que vai haver alguma urgência e que vai acontecer isso? Não. Mas eu tenho que fazer muito claramente, planejar, pensando também da ideia dessa perspectiva programada. Acompanhar a depreciação de equipamentos. Como eu falei com vocês, hoje, um equipamento para funcionar 8 horas, ele pode ter uma vida útil de 5 anos. Mas se ele está trabalhando a 12 horas dia, ao invés de 8, ele não vai ter uma vida útil de 5 anos, mas talvez de 3. Então, eu tenho sempre que levar, né, em conta essas situações. E nunca pensar, eu vou ouvir tudo que o fabricante vai me dizer. Mas e a literatura? Né, e outras pessoas, o que elas dizem isso? Né? Sempre pensando em manter esses padrões que são mínimos e que também são necessários de qualidade. Sempre fazendo inspeções que são periódicas, né? Rastreando ali de perto, estando de perto, para entender e tentar maximizar de forma racional, né, a utilização desses procedimentos gerenciais. E aí a gente chega, né, ao final da nossa segunda videoaula, despedindo, né, de vocês esse momento, desses meses juntos, né, na plataforma, trocando conhecimento, trocando experiências, dizer que foi um prazer, né, estar com vocês essas disciplinas. Imagino que em alguns momentos tenha achado que foi pesado, que foi cansativo, que eu coloquei questões que eram práticas, enquanto poderia ser perguntas e respostas, mas às vezes é preciso a gente sair, né, da nossa zona de conforto, né, entender qual a realidade. Mas aquilo me acrescentou tanto, mas ainda que um pouco vai te acrescentar. Melhor do que continuar em casa, né, no cara ao computador, fazendo aquela pesquisa, mas ir ali em loco e conhecer um pouco daquela realidade. Né? Vocês serão os futuros gestores, né? Estaremos aí juntos, né, pensando sempre na ideia, na melhoria desse sistema, né, na gestão, no planejamento de um sistema tão bacana, tão brilhante como é o Sistema Único de Saúde. E nós estaremos ali também para brilhantar vocês, sobretudo, né, será um prazer vê-los lá, para brilhantar e melhorar essa questão dos recursos humanos que a gente tem na saúde, sempre pautando, né, nessa responsabilidade, nesse uso racional do recurso, com eficiência, com qualidade e com humanização. Então, despeço de vocês, né, dizendo que foi um prazer novamente estar com vocês. Deixo o meu abraço e desejo, né, são os meus votos de sucesso nessa nova empreitada aos futuros gestores em gestão e saúde pelo Instituto. Um abraço a todos.